Senhoras e senhores, estamos chegando em mais uma live no Clube de Empreendedores. Deixa eu baixar um pouquinho que virou balada, né? Eita, nós, virou balada. Estamos chegando na nossa super live para o Clube de Empreendedores. Hoje a gente vai conversar, na verdade, com ela que no mês passado fez uma super live com a gente. A Marília Lobo, hoje ela está direto de Berlim. Deixa eu me posicionar aqui para falar com vocês direitinho. E o Clube de Empreendedores, você sabe, tem esse projeto novo. A gente vai para a nossa segunda live. Esse é o almoço com mentoria. Imagina só a gente poder almoçar e, enquanto tá almoçando, a gente ter informações que vão fazer a gente ir para um próximo level, um próximo nível. O que seria esse próximo nível? É justamente ter informações que possam nos ajudar a empreender e também a gerir melhor os nossos negócios. E sem muita demora, vamos trazê-la, que está em Berlim agora, certo? Ela é professora, empreendedora e vai bater um papo muito bacana com a gente. Importante, antes de eu chamar a nossa conversa, né, de hoje com a Marília, olha o Nardo mandando boa tarde. Fala, Nardo, tudo bom? A pequena Tizi, tudo bom, pequena Tizi? E todos vocês que estão agora aí, entrando agora, não se esqueçam, vocês podem mandar suas perguntas aqui embaixo. Ó, já vou chamar Marília Lobo chegando a partir de agora aqui no Clube de Empreendedores. E aí, vocês podem mandar pra gente as suas dúvidas. Mandar as dúvidas, interagir com a gente, que a partir de agora está liberado. Boa tarde, Marília Lobo, direto de São Paulo, Berlim. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Passando aqui primeiro para te agradecer a disponibilidade, agradecer toda a atenção. No mês passado, a gente fez a nossa live, a nossa primeira live, e agora a gente vai para o nosso segundo almoço com mentoria. Eu queria começar logo falando sobre isso. Eu tô só o pescoço para cima, né? Tô só um pedacinho aqui. Eu tô só o pescoço. Você tá só o pescoço, mas eu tô certa, né? Você tá ótima, você tá linda. Morrendo de saudade de você. Conta para mim, como foi para você a experiência do primeiro almoço com mentoria? Agora que a gente está começando esse projeto, depois do carnaval, hoje a gente vai falar sobre planejamento, mas eu queria você as impressões do primeiro, já que é o primeiro almoço depois do primeiro. Muito bom. Legal, muito bom estar aqui. Olá, Nélia, olá todo mundo. Promessa é dívida, você viu? Estou cumprindo aqui, direto da Alemanha. Esse é um projeto, como a gente comentou no primeiro, né, no nosso piloto, que a ideia era colocar as nossas conversas para mais pessoas ouvirem e para a gente dividir com mais pessoas, aprender junto e trocar. Foi uma experiência muito gostosa. Eu acho que mentor e mentorado aprendem, né? A gente falou sobre isso já bastante. E a ideia aqui é responder as perguntas, você fazer as suas perguntas, a gente colocar as nossas angústias e trocas nesse projeto. E é muito bacana. Para mim, como eu disse, é uma hora, um momento que eu reservo uma vez por mês para ter contato com os empreendedores brasileiros e para responder dúvidas, para saber o que está acontecendo por aí. Então, para mim, é muito interessante também. Também é uma forma de aprender, de trocar informação. Que bacana, que bacana. Marília, a gente vai começar apresentando o nosso tema de hoje, mas antes disso eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, porque muitos de quem está agora acompanhando a live ao vivo ou depois, né, porque ela fica disponível aí para toda a nossa comunidade, queria que você falasse um pouquinho de você. Você agora você é professora, é empreendedora, está agora morando em Berlim. Conta um pouquinho para a gente, para apresentar a galera antes da gente começar para valer. Legal. Meu nome é Marília Lobo, eu sou, como você falou, empreendedora. Eu costumo dizer que empreendedor é algo que está no espírito, no mindset. Eu tive uma agência no Brasil de comunicação e educação durante 11 anos. Empreendi no Brasil, foi nessa época que nos conhecemos, inclusive. Nélio trabalhou comigo, fez parte da minha rede de fornecedores, hoje é amigo e mentorado. E hoje eu trabalho numa escola em Berlim, na área de estratégia, então unindo negócios e educação. E mudei para Berlim, foi uma cidade que me acolheu e hoje divide meu coração junto com São Paulo.
Que E bacana. aqui a minha função é trabalhar os tópicos de liderança, de estratégia, de modelo de negócio da própria escola, uma escola global de educação executiva, de educação para executivos. Que bacana. E agora, a gente vai poder dividir um pouquinho da sua experiência, porque o nosso tema hoje, para você que está agora, é a importância que o planejamento tem para que a gente consiga alcançar os nossos resultados. Muitas pessoas têm sonhos, e esses sonhos se concretizam na medida do abstrato. Vou dar um exemplo. Ai, quero ser rico. Ai, quero ter um negócio. Ai, quero mudar de vida. Só que pensar só isso, sem uma ação efetiva, termina levando você, vira a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Por isso, a Marília hoje está aqui com a gente. Quem está entrando aqui, Cris Alecrim, direto de Natal. Beijo, Cris. Seja bem-vinda. E aí, Marília, a gente vai começar com aquela pergunta clássica. Qual a importância do planejamento para empresas? Porque a gente às vezes pensa que planejamento é coisa para grandes empresas, que tem grandes profissionais, todo mundo lá, parará. E aqui no Clube de Empreendedores nós temos profissionais de várias matizes, de várias vertentes. Como é que a gente consegue realmente incutir o planejamento para que as pessoas possam ter novos resultados? Bom, eu acho que primeiro o planejamento é importante para todo mundo, para a empresa, para pessoas, para tudo. Planejamento está em tudo que a gente faz. Mas planejamento nunca deveria ser pensado longe de algumas palavras como ação, como rotina, como a sua coerência de vida. E eu acho que é por isso que planejamento se tornou ou se torna essa coisa distante que parece que é só para grandes empresas ou só para quem está fazendo um planejamento estratégico. E planejamento está em tudo, em organização, em sistematização. E eu acho que o mais importante para o empreendedor é achar o equilíbrio correto entre as suas ações, então planejar a sequência de ações, deixar espaço para o imprevisível, para o inédito, para sincronicidades acontecerem. Então existe um equilíbrio, então também não pode ser rígido ao ponto de querer fazer o planejamento e seguir ele completamente, mas não pode não ter planejamento nenhum. Então é uma das áreas, por isso que eu gosto de colocar planejamento sempre como primos próximos de rotina e de ação. Então planejamento sem ação não é planejamento e planejamento sem rotina não existe, né? Planejamento sem você pensar numa rotina e numa sistematização. Eu acho que toda vez que a gente pensa em empreendedorismo, a gente falou um pouco sobre isso na primeira e fala muito nas nossas conversas. O primeiro passo para o empreendedor, quando ele começa a empreender, é saber separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Então, acho que entender esses dois elementos, pessoa física, pessoa jurídica, é importante. E você precisa pensar como empreendedor um planejamento para a pessoa física e para a pessoa jurídica e qual que é a direção que a pessoa física e a pessoa jurídica querem ter. Não necessariamente as direções elas têm que ser coerentes, precisa ter uma direção que faça sentido, mas não necessariamente elas são iguais. E muitas pessoas, muitos empreendedores, eles se perdem aí nessa despersonificação da pessoa jurídica, da pessoa física e da organização das rotinas. A gente tem uma primeira interação aqui, Gabriel Aleixo. Gabriel, meu amigo pessoal, empreendedor, é um menino empreendedor que mora no Rio de Janeiro, cheio de ideias, e um profissional de mão cheia, que é especialista em vídeo nuggets. Ele constrói aqueles vídeos assim, ele é muito bom mesmo. E ele acabou de deixar aqui uma mensagem: se você não tiver um planejamento, ficará andando em círculos, sem direção. E eu acho que passa muito isso pelo que você falou. Só que agora eu vou trazer uma provocação dentro do que você disse. Você disse que passa por rotina e sistematização. Mas às vezes falta educação para isso. O que significa educação para isso? O empreendedor não é acostumado. Ele começa a fazer aquilo porque foi levado ou por um empreendedorismo de necessidade, e o negócio começa a acontecer. E querendo ou não, a gente tem um modelo de empreendedorismo que muitas vezes é o eu-empreendedor. É a pessoa que vai no banco, que paga as contas, e aí nesse turbilhão de tudo, como consegue planejar? Você tocou num ponto muito legal, porque eu acho que, assim, primeiro, há uma mistificação de que quando você tem uma empresa grande, ou quando você tem um cargo, quando você é diretor,
essas tarefas do dia a dia, rotina, ou essas tarefas, digamos, como você falou do eu empreendedor que faz tudo, elas deixam de existir. Então, primeira coisa, não deixam. Elas mudam de característica, mas elas não deixam de existir. Então, eu gosto muito daquela noção que a gente precisa ter de que, sim, o dia tem 24 horas. O meu dia, o seu dia, o dia do presidente de qualquer país, o dia do Papa, o dia tem sempre 24 horas. Então, isso independente de ser CEO, empreendedor ou eu empreendedor. Eu falei muito dessa questão de rotina e separar a pessoa física da pessoa jurídica, justamente para você, e eu concordo 100% com você que está relacionado à educação, a gente tem ainda, em algumas gerações, o mindset de que eu faço algo quando eu sou requisitado, né? Quando o meu chefe me dá uma tarefa. E é muito difícil o empreendedor ter disciplina, porque ele requisita a si mesmo, né? Então, ele tem que requisitar a si mesmo as horas do dia. Então, ele tem que organizar quais são os momentos da pessoa jurídica, quais são os momentos da pessoa física, educar a família, educar os círculos de amigos. O que eu acho importante também tocar nessa parte de educação é você levar a sério o seu empreendimento, transformar, como você diz, sonho, que é algo intangível, num objetivo, e esse objetivo quebrar em metas, porque quando você fala assim, ok, eu tenho um objetivo, vamos pegar um objetivo aqui de um empreendedor, eu quero aumentar a minha carteira de clientes, ou eu quero expandir o meu mercado, que é um objetivo, expandir o meu mercado para esta região, que eu ainda não estou. Para você conseguir, você vai ter que quebrar em metas. Essas metas vão ter que ser metas menores. E aqui a gente está falando do básico, mas é no básico que a gente se perde. Né? Eu tinha uma professora muito querida que falava uma coisa que eu nunca esqueci. O óbvio deve ser repetido para não ser esquecido. Né? E a gente esquece todo dia do óbvio. Então, pega esse objetivo de expandir um mercado específico. Quebra em meta. Para quebrar em meta, o que tem que fazer? Tem que ter número e tem que ter prazo. Essa é a única regra que meta tem. Ela tem que falar, eu quero 10 clientes em 6 meses. E a partir disso, exatamente, o Gabriel está colocando as metas SMART, né, específica, mensurável. A gente precisa que a meta tenha qualidade, que a meta SMART ela tenha essa questão de mensuração, de qualidade e essa capacidade analítica. Só assim você vai conseguir organizar a sua rotina e organizar as suas tarefas para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Mas, só para fechar esse ponto, e sim, a gente está falando de alguma coisa aqui que é complexa e é fluida, né? Apesar do dia ter 24 horas, coisas acontecem, imprevistos acontecem. Então, a gente vai sempre viver nesse equilíbrio, nessa busca entre uma rotina sistematizada e os imprevistos, as sincronicidades, e quando a gente fala imprevisto, nem sempre é só ruim, né? Coisas ruins e coisas boas. Então, é difícil sim, eu acho que é importante a gente falar que isso é algo básico do básico, mas é muito difícil e é difícil para todo mundo. E eu converso com líderes das mais diversas empresas, é difícil inclusive para eles, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. A diferença é quem faz com mais disciplina. A diferença entre os que conseguem mais e os que fazem mais e os que se enrolam mais, vamos dizer assim, é a disciplina, né? Ou seja, você trouxe um dado muito bacana. Estou agradecendo aqui a participação de todos, uma galera aqui muito bacana entrando. Vocês podem fazer perguntas, tem uma caixinha de perguntas aí embaixo na live, fiquem à vontade. O que você está falando é que esse problema que muita gente, principalmente os pequenos empreendedores, acham que é próprio deles, é algo que atinge todos os estratos, inclusive grandes empreendedores e grandes líderes. Qual é como chegar nessa disciplina, já que você disse que a disciplina é a chave do negócio? Eu acho que entendendo que a coisa mais preciosa que a gente tem é tempo, energia e foco. Que nós falamos também sobre isso, que primeiro, a nossa energia é preciosíssima, então pensar muito bem nas coisas que nós vamos fazer, nossa energia, nosso tempo e nosso foco, então assim, colocar energia em coisas que realmente fazem sentido, e muitas vezes, mesmo as coisas que são difíceis para nós ou que não são agradáveis, elas são coisas que precisam de energia, mas entender o sentido
Acho que quando a gente entende o porquê a gente está fazendo determinadas coisas, fica muito mais fácil ter disciplina. Então, eu acho que ter disciplina é entender que foco, energia e tempo é o bem mais precioso que a gente tem, que as 24 horas estão aí para todo mundo, que a nossa saúde depende do equilíbrio entre essas três coisas, porque fala-se muito de gestão de tempo, mas não fala-se muito sobre gestão de foco, gestão de energia. Então, por exemplo, não adianta nada você ter 1 hora que você está lá na frente do computador falando, eu vou usar essa 1 hora para estudar. E aí você está lá na frente do computador e você não consegue, você não está com energia para estudar, você não está concentrado, você está disperso, você está com um monte de problema. Será que você não precisa repensar a sua rotina e ver se não falta um pouco de atividade física? Será que você não está exercitando muito o mental? Ou o outro lado, às vezes você está focando só numa área em que quando você olha essas três vertentes juntas, fica um pouco mais completo para analisar por que realmente você não está conseguindo gerir o seu tempo, ter disciplina. Né? Eu gosto dessa tríade porque eu acho que ela dá uma resposta um pouco mais completa do que simplesmente precisamos gerir melhor o nosso tempo. Um exemplo é essa live aqui. É uma coisa que me dá energia, então quando a gente acabar, eu sei que eu vou estar super criativa, eu vou estar feliz, porque eu converso com pessoas que eu gosto, e aí eu vou talvez ter aquele insight que eu estava esperando ter. Mas eu também sei que eu tenho que estar disposta a talvez nesse dia de hoje chegar em casa um pouquinho mais tarde. Eu vou ficar no trabalho um pouquinho mais tarde, vou trabalhar até 7h30, 8 horas da noite, aqui em Berlim. E claro, talvez algumas pessoas me ouvindo falem, mas eu não tenho essa flexibilidade, eu não tenho minha agenda é mais rígida. Cada um precisa achar a forma para si. Então, por isso que eu acho que pensar foco, energia e tempo é muito melhor do que só pensar em tempo. Porque tempo é uma medida que nos dá uma análise enviesada. Muitas vezes não é sobre o tempo, é sobre como está a sua energia, como está o seu foco. Né? Quando você pensa nessas três coisas, é muito mais fácil ter disciplina. Fantástico. E agora eu queria trazer essa conversa um pouco mais para a vida prática, a vida cotidiana do empreendedor, que agora a gente vai falar de meta. Né? Na hora de estabelecer metas, o Gabriel, inclusive, obrigado, viu, Gabriel, pela participação, você é sempre muito preciso e trazendo boas informações também. A gente precisa ter clareza do que a gente quer, porque senão a meta fica também toda solta. E aí, a gente falou da importância do planejamento e agora a gente vai falar da importância de estabelecer metas. Porque a gente até já viu, você até terminou já falando por alto a importância de estabelecer metas, mas eu queria levar isso agora para um lado mais prático. Você está aí, é empreendedor, você tem o seu negócio, seja ele pequeno, médio, grande negócio, em qualquer lugar do mundo. Como essa pessoa consegue definir essas metas de uma forma que seja factível e que seja real e que seja uma coisa que consiga realizar? Eu penso muito, então o Gabriel falou que está corretíssimo, né? A meta SMART, então assim, a meta tem que ser mensurável, específica, alcançável, realista e baseada em tempo, né? Em um time base, ela tem que estar baseada no tempo, então esse é o conceito de meta SMART, então você já der um Google lá, meta SMART, é isso que o Gabriel falou, ele está 100% certo. Eu gosto de adicionar a essa equação o contexto. Então, você precisa entender o seu contexto para desenvolver a meta. Por exemplo, eu estou num contexto em que faz sentido eu estabelecer um período do plano de ação por 3 meses para reavaliar. Esse é um produto piloto? Esse é um produto já maduro, estabelecido? Eu estou começando? Qual é o contexto da empresa, do meu mercado? Então, eu acho que tendo essas duas coisas, então sabendo que a meta tem que ser específica, alcançável, então o que a gente quer dizer com qualidade da meta? Não adianta você dizer que você tem 0 clientes, e você dizer assim, eu quero em 1 ano ter 5.000 clientes. Ok, você está colocando um número, só que você está colocando um número que, primeiro, 1 ano. O que você vai fazer e como que você vai reavaliar rotas se esse prazo é tão longo e você quer ir de 0 para 1.000 ou para 5.000, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que não é só sobre colocar o número, é sobre colocar o número dentro de um contexto. Então, uma meta que para mim pode ser
muito desafiadora, para você pode ser muito simples dentro do seu contexto. E eu também vou voltar na questão do foco, energia e tal, para falar que quando a gente está alcançando, ou mesmo tendo dificuldade, mas trabalhando para a nossa meta, a gente tem que sentir essa energia de volta. Então, em tese, você precisa se sentir estimulado, porque isso significa que você está trabalhando para metas que você realmente acredita. Que, inclusive, a gente está falando aqui com empreendedores, mas assim, é um dos grandes problemas em empresas, né? Que a gente fala assim, poxa, mas por que esse time muitas vezes está tão longe da meta ou não está conseguindo se identificar, não está alcançando? Às vezes é porque não se identifica, você precisa acreditar naquilo, né? Então não adianta também a gente só falar, você acredita no produto, você acredita no que você está fazendo, ou no que a empresa se propõe. Então, na nossa primeira live teve muita interação com o pessoal que trabalhava com revenda de produtos, né? Eu acho super importante quem empreende com revenda de produtos realmente acreditar no produto e na eficácia e testar. Isso digamos assim, o bastidor de cumprir uma meta que ninguém pensa, nos nossos gatilhos mentais mesmo. Você realmente precisa acreditar para você conseguir sentir essa energia de volta quando você está alcançando uma meta. Ou seja, quando você está trabalhando para isso. Ou seja, eu estaria errado em dizer que muitas vezes o próprio empreendedor não acredita no produto que ele está vendendo e a partir daí ele não está performando, né? E aí eu vou dizer que... É até louco falar isso, né? Mas E aí eu vou dizer que, assim, na verdade, tem muito de síndrome do impostor aí, quando a gente está falando de empreendedores e principalmente de empreendedores individuais ou de pessoas que estão começando os seus negócios. Eu me lembro, e quando eu falo, né, quando eu conto para algumas pessoas, ou até em palestra já aconteceu, de quando eu abri meu negócio, como foi, não sei o quê, um dos primeiros passos quando você abre é você contar para o mundo que você está fazendo aquilo, né? E esse é um dos passos mais difíceis para o empreendedor, porque existe todo um processo primeiro de aceitação deste papel, de acreditar realmente no sonho, porque sim, é muito difícil, porque existem muitas questões imprevisíveis, porque ainda existe uma cultura muito pautada em certeza, e eu acho que assim, não vou nem dizer que coronavírus veio para mostrar isso, mas assim, gente, certezas não existem mais, não sei se algum dia existiram, então eu também sou um pouco cética, no passado existiu certeza, não, a gente só desacostumou a olhar esses fatos históricos, então assim, a gente ainda está querendo previsibilidade no mundo imprevisível mesmo. Então não é essa coisa do mundo VUCA, do mundo volátil, incerto, complexo e tal. A gente está vivendo mesmo, né? E o coronavírus está aí para mostrar, né? A gente vai falar ainda sobre esse tema coronavírus, foi até bom você dar essa pincelada, então fiquem aí até o final da live, porque tem mais meta para você. Eu quero, antes de fechar essa portinha da meta, eu quero falar sobre fracasso das metas. Ou seja, a pessoa fez a meta, não rolou, e aí ela vai para o auto-julgamento. Eu sou uma merda, eu não consigo fazer, que bosta, eu sou incompetente. E aí é que a autossabotagem vai a 1000 mesmo. Existe alguma forma de sair desse estado de letargia? Eu acho que primeiro você tem que pensar assim, se você não está errando, é porque você não está ousando suficientemente como empreendedor, tá? Então assim, se você não errou nada e conseguiu tudo de primeira, ou a sua meta é fácil demais, ou seja, você não está usando demais, e aí você está mentindo para si mesmo, né? Então acho que assim, se você não está errando alguma coisa, ou se está vindo fácil demais, na verdade o sinal vermelho para mim seria esse. Se tudo está muito fácil, ou se você dominou tudo, significa que você não está sendo ousado demais, ou você não está puxando a sua régua para cima. E o segundo que você falou, como sair desse estado de letargia, né? Ou assim, de autossabotagem e tal. Primeiro, é igual mentir para psicólogo, sabe? Vai no psicólogo e mente para o psicólogo. Você tem que ter uma conversa interna, interior, né? E eu adoro pensar sobre
a linguagem que nós usamos para conversar com nós mesmos, vocês já pararam para pensar nos diálogos internos que vocês têm? Se vocês estão sendo carinhosos com vocês, ou se vocês estão sempre falando, ai, você é uma burra, Marília, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Qual que é o tom de voz que você está usando para conversar com você mesmo? Para ser honesto e para analisar de uma forma coerente. E uma das coisas que eu mais tenho como empreendedora é conversa comigo mesmo. E é normal você achar que em vários momentos você está doido, que você está... poxa, será que é isso mesmo? É normal. E esse diálogo interno é o que vai fazer você conseguir analisar o erro, analisar a falha, né? E outra coisa também, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, é dividir, né? É conversar com pessoas. Então, procurar alguém que já esteja nesse mercado. Então, se você está desenvolvendo conteúdo e você não está conseguindo aumentar engajamento, conversa com alguém que tem engajamento para entender o que ele faz, conversa para entender as ferramentas. Então, também desmistificar essa coisa de que tem que ser perfeito, que tudo, todo mundo ao nosso redor pensa que a gente é perfeito e que a gente tem que ser perfeito. Pedir ajuda, eu acho que isso é uma mentalidade quando a gente fala de Vale do Silício, quando a gente fala de mentalidades colaborativas, é isso, é não ter muita vergonha e também pensar que assim, se vão pensar, dane-se o que vão pensar, entendeu? Acho que é um pouco isso, você tem que entrar um pouco nessa questão de não ter muito medo, não ter muito dedo de perguntar, de falar as coisas, sabe? E o mais engraçado disso é que, às vezes, esse medo do que os outros estão pensando paralisa o empreendedor. Paralisa tanto o processo de produto quanto a execução. Porque, mas se eu fizer errado, o que fulano vai achar? Barará. E aí é engraçado, né? Porque na hora que o negócio não dá errado, na hora que o negócio der errado, ou que não acontece, é o empreendedor que chora sozinho. As pessoas que se preocupam, não tá nem aí com a história. Exato. É muito doido isso. E eu acho também que, assim, a gente nunca pensa no quando der certo. Eu acho também que visualizar a vitória e visualizar... E aqui eu não tô falando, você me conhece, você sabe que eu sou bem dura nas minhas pragmáticas, né? Não é à toa que eu moro na Alemanha. Mas, assim, eu acho que visualizar quando a coisa acontece, quando você chegar nessa meta, é importante para entender, eu quero estar nesse lugar? É isso mesmo? Porque muitas das vezes a gente projeta metas, a gente projeta sonhos até. Então, assim, uma das coisas que eu questiono muito em mim, quando vem me apresentar um projeto, é isso mesmo que você quer? Eu brinco que, assim, eu fiz um sabático, né? Então, antes de me estabelecer como residente, eu fiz uma série de viagens. E foi na época que aquele livro Eat, Pray and Love, Rezar, Comer e Amar. Isso, isso, exato, que estava super em alta e tal, e virou quase uma obrigação que todo mundo que fazia sabático precisava escrever um blog, precisava escrever um livro, precisava fazer alguma coisa. Obrigação, entre aspas. E no começo do meu sabático eu entrei muito um pouco nessa de, eu quero, eu não sei o quê. E depois eu falei, não, esse é um momento de introspecção. Então eu comecei uma coisa que eu deixei pra lá. E depois a vontade de compartilhar conhecimento veio depois. Entendeu? Então veio depois que eu vivi a experiência, então eu vivi um bom tempo de introspecção, né? Você sabe muito bem disso, principalmente na época que eu fiquei na Ásia e tal, porque era aquilo que eu precisava pro meu desenvolvimento. Então, eu acho que também nessa conversa de metas a gente precisa olhar assim, será que a gente também não está projetando ser o que todo mundo é, ou o que dizem que todo mundo tem que ser? Então eu usei esse exemplo do sabático só para dizer que assim, a gente também tem que olhar verdadeiramente se é isso que a gente quer como meta e como objetivo, né? Então esse exemplo do sabático foi muito, muito importante para mim, porque em um determinado momento eu falei, não, eu não quero nada disso, eu quero realmente mergulhar, viver essa experiência. Vários amigos, nossa, você sumiu, você desapareceu. Falei, eu desapareci mesmo, tirei um tempo para balanço, né? E eu acho que isso acontece com muito empreendedor. E conosco, como, né, seres humanos e no empreendimento, né? No empreendedor, no desenvolvimento do seu empreendimento. Não, e às vezes é justamente esse processo de autoconhecimento, de você parar e pensar e visualizar um pouquinho da sua vida que vem os maiores estalos.
Exatamente, exato. E de novo, né, eu já falei isso aqui, talvez eu repita em todos os meses. Eu não acredito nessa história de que existe vida pessoal, vida profissional, nós somos uma coisa única. Enquanto a gente não entender isso e não achar a integração, porque a gente também não está falando sobre equilíbrio, são coisas completamente diferentes. Isso, aliás, é um bom tema para um próximo almoço com mentoria. Essa coisa de equilíbrio não existe, existem vários autores já nas áreas de negócio que já discutem sobre isso, sobre a questão de que o que nós precisamos é buscar integração e entender os momentos da nossa vida e que vários momentos pedem prioridades diferentes. Então, assim, enquanto a gente não entender que nós somos uma coisa só, e que cada vez mais com o trabalho remoto, com a tecnologia, com a nossa necessidade de trabalhar em diferentes projetos e de expandir a nossa mente criativa, a nossa criação em vários horizontes, a gente vai precisar ser mais múltiplo e mais dinâmico, a gente vai ficar nessa batalha interna. Só que para isso, de novo, é a integração, é o equilíbrio, é saber o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, organizar. Então, é quase como sistematizar o caos. Eu acho que a gente está falando de sistematizar o caos. Sim, sim. Né? E foi bacana você falar de sistematizar, porque é o nosso próximo tópico agora, é a minha próxima pergunta. A pergunta é a seguinte, beleza que a gente fez a gente estabeleceu as metas, a gente já viu que elas têm que ser alcançáveis, tem que ter dado, tem que ter um número, mas a gente também precisa metrificar essas metas, ou seja, a gente precisa ter uma lógica. Existe uma frase muito dita que aquilo que não consegue ser medido não consegue ser gerenciado. Uhum. Você tem alguma dica para pequenos empreendedores poderem metrificar os seus resultados? Você diz como colocar o número, né? Assim, na verdade, deixa eu só dar um oi para alguém. É muito legal esse negócio de live, porque eu sou nova nessa história. Prix do Senac, muito legal vê-la aqui. É muito bom. Principalmente eu que estou longe, é muito bom ter essa pequena interação uma vez por mês. Bom, vamos lá. Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender que, assim, dado histórico, então, olhar sempre, eu vou para uma coisa bem prática, tá? Uhum. Se você não tem um negócio estabelecido, é muito difícil colocar os números. Então, você precisa fazer uma pesquisa, você precisa entender o mercado e conversar com algumas pessoas e estabelecer testes. E o mais importante é entender que, assim, o número não é o seu chefe que está te dando, então você pode mudar o número também. Né? Então, assim, estabelece que a gente fala, um balão de ensaio, faz um teste e muda se precisar, se você está começando. Se você já tem uma base de clientes, uma base histórica, sempre analisa um período, então estabelece um período e analisa o que aconteceu. Eu não gosto de dado descontextualizado. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem no mundo hoje, além de milhares de coisas e informações falsas e pânico e enfim, as pessoas não realmente buscando informação da maneira que deveria, é a nossa inabilidade de analisar dados de acordo com o contexto, né? Então, pegou esse histórico, analise o contexto. Então, o que estava acontecendo naquele momento? Existia alguma... E quando eu digo contexto, é assim, contextos básicos, vendas sazonais por contas de datas comemorativas. Isso são contextos básicos. Sim. Contextos completamente inesperados. Coronavírus. Mudou tudo em todo o planejamento. Nosso tópico é planejamento. Mudou tudo. Eu sou diretora de estratégia. Aqui, todo o planejamento que a gente tinha feito, toda a estratégia, em janeiro, de 10 de janeiro, caiu tudo. Mudou tudo. Né? E vai continuar mudando. Então, assim, vamos voltar para o começo. Não adianta também dizer, porque é super volátil, eu não vou planejar, porque isso não funciona, porque você precisa de uma direção. Mas também não adianta dizer só porque eu planejei vai acontecer, no matter what, porque não é assim que funciona, né? As coisas são dinâmicas. Então, analisar dados históricos, se você tem um dado histórico para analisar, se não tem e está começando, olhar o contexto, conversar com pessoas para ter uma base, né? Então, entender aquele mercado e olhar o contexto daquele momento, o que está acontecendo. Tanto o contexto interno quanto o contexto externo. Porque para empreendedores a gente sabe que isso também muda bastante. Então, principalmente para empreendedores individuais, por exemplo, se você teve uma doença, isso vai mudar completamente as suas metas, por exemplo. Né? E inclusive, não é a pauta aqui, mas é só para também deixar um lembrete de que
metas e objetivos tem tudo a ver com gestão de riscos e olhar também imprevistos, o que pode acontecer na vida do empreendedor. E aí a gente poderia ter conversas como milhares que a gente já teve, a necessidade de prever fluxo de caixa, de fazer reserva de emergência, porque aí você tem pelo menos 3, 4 meses de fluxo de caixa, enfim, tudo mais. Aqui vai para outras áreas, né? Sim, são outras áreas, mas são muito pertinentes, porque eu vou até te falar um desafio agora. Aí, ó, a galera Pri, como você falou, de olho no atleta, aqui esteve com a gente na última live. Legal. Tá aqui presente de novo, de olho no atleta, RN, lá do Rio Grande do Norte. Boa tarde para você também. E o que acontece? Muitos empreendedores hoje, eles não têm noção nem de quanto tem no caixa. Não sabe o seu faturamento, não sabe o seu custo fixo. Isso aí já é outro assunto. Mas 100% do que a gente está conversando agora. Ou seja, falta informação básica para o próprio negócio. E eu acho que assim, não tem informação que seja só para grande empresa. Isso é a primeira máxima. Então, assim, conceitos que parecem muito complexos, assim, o que é fluxo de caixa, por exemplo? Fluxo de caixa parece uma palavra que é só para uma grande empresa, mas é para todas as empresas, os microempreendedores, inclusive para as pessoas. É um controle das suas receitas e despesas. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está falando de coisas muito básicas e talvez para desmistificar que precisa buscar informações que parecem que são financeiras ou são coisas muito complexas. E você começa de pouquinho, né? Então, o meu fluxo de caixa durante anos, com uma coluna de entrada e uma coluna de saída, entendeu? E que fazia a subtração e aquilo ali era um reflexo do meu extrato no banco e aquilo me ajudava a projetar e aquilo foi evoluindo com fórmulas e com coisas mais sofisticadas, mas é isso, começa com, e se para você funciona melhor um papel, ótimo, se para você funciona melhor fichas de cores diferentes, despesa de uma cor, receita de outra cor, eu acho que o que a gente está falando aqui muito só não pode usar a desculpa que é muito difícil ou que não dá para fazer, né? Sim. Perfeito. Quem acabou de entrar, Rodrigo Peixoto, oficial. Seu fã. Super, eu que sou fã dele, coach, um cara incrível também do Rio Grande do Norte, aí nossa audiência super qualificada. E Marília, agora a gente vai falar sobre uma palavra que parece que foge um pouquinho do universo do empreendedor, mas está 100% dentro, que é a palavra humildade. A palavra humildade, porque você precisa ter... Às vezes o empreendedor, e aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura de que o empreendedor tem que ser um super-herói. Ele tem que acordar, tem que bater o pênalti, fazer o gol, resolver o problema e tá sempre lá forte, disposto, tem que ler tudo, tem que acordar. É quase o Batman, assim, né? Com cinto de utilidade. E, às vezes, falta ou é preciso humildade para reconhecer também que está errado. Porque muitos negócios vão a pique, muitos negócios quebram, muitas carreiras acabam, simplesmente porque a pessoa não parou para ouvir a outra. Como é que você vê a importância da humildade para reconhecer que deu errado e fazer diferente? Fundamental, e eu acho que, para resumir numa coisa muito simples, o empreendedor precisa saber qual é uma coisa que você é muito bom. O que você é muito bom? E a sua empresa provavelmente está bastante baseada nisso. As outras coisas você precisa de uma rede de apoio. Então, o maior erro que eu vejo, e até refletindo no passado, assim, as pessoas tentarem montar equipes de coisas que elas são boas e elas poderiam fazer. E não o oposto. De buscar complementar o que você não sabe fazer. Porque isso requer a humildade de falar, isso eu não sei fazer. Né? Existe só uma coisa, mas esse assunto é um pouco polêmico, a gente pode inclusive colocar como tema, tô lembrando vários temas aqui. Só tô anotando, hein? Fala. E se alguém quiser tema, se alguém estiver aí ouvindo pensar em outros temas, avisem, comentem aí. Mas só tem uma coisa que eu acho que é obrigatória e todo empreendedor, todos os empreendedores deveriam saber, que é vender.
existe um preconceito, eu sinto um preconceito, isso não é brasileiro, tá? Isso é global. Estava tendo essa conversa aqui com o meu time. Eu pensei que isso era uma coisa brasileira, você acredita? Existe um preconceito de que vendas é uma coisa ruim, que vender é trabalho de segunda categoria. Sim. E todo mundo vende. O empreendedor precisa vender 24 horas por dia, né? O americano, ele tem essa cultura de pitching an idea, né? De falar da sua ideia, de vender a sua ideia o tempo inteiro. E as crianças, inclusive na escola, são estimuladas a vender sua ideia, argumentar e tal. Venda, essa é uma das coisas que eu tenho mais refletido sobre o impacto da tecnologia, que a gente está perdendo a capacidade de conexão para vender. E aí, quando a gente fala venda, venda da sua ideia, em primeiro lugar, venda dos propósitos e venda do produto. Mas a gente tem essa visão de que vender é aquela coisa do vendedor de Barça que vai vir com um livro, uma pastinha embaixo do braço, e isso é um trabalho que, para a equipe de vendas. O empreendedor que começa pensando que precisa ter uma equipe de vendas, aí já é alerta vermelho. E porque, agora eu vou até, esse vai ser um parênteses no meio da nossa conversa, você citou agora uma coisa que eu fiquei muito curioso, que você falou que esse é um fenômeno global. Por que as pessoas têm vergonha de vender a própria ideia? Você chegou a alguma conclusão nesse sentido? Eu acho que são muitos fatores, porque, mas tem a ver... Eu estou te fazendo essa pergunta porque parece um pouco até inusitado, porque se você empreende, você automaticamente teria que vender algo. Pressupõe isso, né? Sim. E você falou agora, me lembrou várias situações, várias palestras que eu fui, que na hora eu faço, beleza, agora mesmo recentemente eu dei uma palestra e em determinado momento eu falei, agora todos vão vender a sua ideia. O pessoal travou. Não, eu tenho vergonha. Eu falei, mas como você tem vergonha? Você é empreendedor, o negócio é seu. Medo de rejeição. Isso é simples de resolver, é fácil, porque todos nós somos seres humanos e todos nós queremos ser aceitos. Então todos nós temos medo de rejeição. O que significa medo de rejeição? Medo que não gostem da minha ideia, que não gostem de mim, de receber um não. E isso é quase como parte da nossa composição de ser humano, né? Nossa composição biológica e psicológica. Então, assim, medo de rejeição é uma coisa que todas as pessoas têm. Todos os seres humanos têm. E eu acho que nós precisamos lutar contra o medo de rejeição o tempo inteiro. Alguns lidam melhor, outros lidam pior. Mas, no fim das contas, na minha opinião, essa inabilidade que está sendo cada vez mais recorrente. Eu estava conversando com um dos nossos professores aqui, de uma universidade super renomada, e ele falou para mim, Marília, assim, é impressionante, os nossos candidatos aqui de MBA, pessoas blá, 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 uma formação incrível, não sabem vender. Você pede para a pessoa pegar o telefone e fazer um pitch, vender alguma coisa, a pessoa não consegue, né? E eu acho que a tecnologia ajudou que a gente se esconda. Apesar da gente estar aqui botando nossa cara e se expondo, entre aspas, né, é esse mundo complexo do contraditório, porque é uma super exposição, por um lado, mas é uma super exposição com filtros, com planejamento, eu planejo o ângulo, eu planejo a roupa, eu planejo o filtro, e o tete a tete, né, o olho no olho, é a energia do momento, você troca com o outro, é constante. Então, assim, não tem esse controle de estar por trás de uma máquina, de estar por trás de um celular ou de um computador. Assim, e isso, o meu time aqui, ele tem uma idade bem variada e muitas nacionalidades. Às vezes tem que brigar e falar, gente, assim, trocou 3, 4 e-mails e não funcionou, pega o telefone e liga. Sim. Entendeu? Assim, eu acho que a gente está perdendo um pouco essa coragem de enfrentar a rejeição, sabe? De enfrentar o nosso medo natural por rejeição. E aí, assim... humano com humano, né? Às vezes a gente tá acostumado agora like com like, tá se esquecendo do humano com humano. E aí, assim, a triste notícia para nós, seres humanos e não máquinas, é que, assim, as máquinas, elas conseguem ser muito melhores que a gente em sistematizar coisas, em fazer coisas não humanas. Então, se a gente está perdendo a habilidade de conversar com seres humanos, aí o negócio fica um problema.
Eu prefiro perder a habilidade de conversar com a máquina, entendeu? Do que perder a habilidade de conversar com o ser humano, né? Então, mas para mim a resposta é medo de rejeição. E isso, apesar da gente estar super exposto e parecer que é uma sociedade, né, que é um tempo que a gente vive em que todo mundo se expõe e se sente bem, no fim das contas é todo mundo querendo ser aceito e com medo de ser rejeitado. Fantástico. Eu quero mandar um abraço para a Célia, aí, ó, @valdicelli7970. Abraço, Nélia, minha contadora lá em Natal. Olha, tá ligadinha aqui. Muito bem, pegando informações do nosso almoço com mentoria. E seguindo aqui essa conversa, antes de eu ir para nossa último tópico, eu quero te fazer uma pergunta, porque foi uma experiência que eu vivi hoje. Hoje eu estava participando de uma reunião e pessoa A chegou e falou, não, para mim é difícil, eu não consigo, eu não estou me sentindo estimulado. Isso me lembra o que você falou da integração, entendeu? Da vida pessoal envolvendo. Como você também mesma falou, não existe isso de vida pessoal, vida profissional, mas existe uma vida, um empreendedor ali rolando. Num momento como esse, que você tem assuntos também pessoais para fazer, você consegue estabelecer metas para ele, você consegue levar isso também de forma mais objetiva, ou tá uma parte cagada mesmo, não tem nada acontecendo e mela tudo. Eu nem sei se eu estou conseguindo ser claro. Não entendi. Assim, você diz nada acontecendo na vida pessoal? Ou, enfim? A pergunta é, como fazer com que uma área não impacte de forma tão forte a outra? Às vezes é um casamento que você brigou, é uma doença que você tem, sei lá. E como fazer que isso não impacte de forma tão forte? Existe alguma? Essa pergunta é pergunta casca de banana e fogueira, viu? Desculpa. Tá. Não, imagina. Eu acho que assim, eu gosto muito de um TED Talk que fala sobre o mapeamento dos piores cenários, né? Para a gente ter um pouco do controle do que... o nome dele é Eden, eu vou tentar lembrar o sobrenome daqui a pouco, mas assim, chama Fear Mapping, mapeamento de medos, o TED Talk. Que ele fala o seguinte, a gente deveria parar de ficar mapeando as nossas metas, nossos objetivos, e a gente deveria mapear os nossos medos. E ao mapear os nossos medos, a gente vai pensar sobre os piores cenários, né? Então, assim, se a pior coisa que aconteça, se a pior coisa desse tópico aqui acontecer, vai ter esse desfecho. O que eu posso controlar e o que eu não posso controlar? Eu acho que fazendo um pouco esse exercício... E nesse TED Talk ele tem essa metodologia de Fear Mapping. Eu vou depois editar aqui para ver se eu acho. A gente vai fazer o seguinte, para você que está assistindo, a gente vai colocar nos comentários, tá? Boa, ó que chique. Que agora a gente vai salvar essa live mês passado. Deu bug, esse bug do milênio não vai acontecer dessa vez. Vamos salvar essa live e vai ficar aí para vocês e a gente coloca nos comentários. Tá? Boa, ó que chique. Então acho que é um pouco isso, assim, e entender, também tem essa coisa de entender que somos humanos, entender que não vão ser todos os dias que a gente vai estar na nossa produtividade máxima. Para os empreendedores também é muito difícil, então entender que sim, tem dias que você vai estar com uma produtividade pior e saber aceitar, saber procurar ajuda e se olhar para ver, claro, não é normal você todo dia estar sentindo a mesma coisa, né? Então todo dia você está desmotivado. Mas é normal você entender também que você é um ser humano e que você vai ter dias que você vai estar pior e outro melhor. Mas eu gosto dessa metodologia, desse Eden que a gente vai colocar no comentário. Eu acho que a gente olhar o pior cenário e depois olhar e falar assim, tá bom, o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle? E sobre o que eu tenho controle, o que eu posso fazer de ação para remediar? Porque daí você faz efetivamente alguma coisa. Então não é só um exercício mental. Porque às vezes, e nesse talk que eu estou recomendando, ele dá um exemplo que eu gosto muito. Ele fala assim, que ele tinha pânico, ele é empreendedor, ele tinha pânico de tirar as primeiras férias dele como empreendedor. É um dilema que todo empreendedor já tem, já passou. Tinha pânico. E aí ele falou assim, não, porque um dos piores cenários dele era se o imposto de renda americano, o IRS, entrasse em contato com ele recebesse uma carta... e ele não estivesse lá para responder, e ele recebesse uma multa do imposto de renda milionária e isso quebrasse a empresa dele. Ele falou, tá, o que eu posso fazer em relação a isso? Mudar o endereço para o meu contador, entendeu? Então ele entrou no sistema, mudou o endereço para o contador. Então isso tirou um medo que era paralisante.
Fantástico. Era um medo paralisante dele e era uma ação super simples, né? E aí tem uma outra frase que eu gosto muito, que ele menciona também nesse talk, que é assim, a gente sofre muito mais na nossa imaginação do que na realidade. A gente sempre sofre mais na nossa imaginação do que na nossa realidade. Sempre. Para pensar isso. A gente sempre imagina algo que é muito pior. Entendeu? Isso é inclusive um sistema de defesa do corpo humano e do ser humano. Né? Então, assim, a gente sofre muito mais na imaginação do que na realidade. Então, já que a gente sofre na imaginação, por que não mapear os medos e tomar ações paliativas para conseguir focar nas metas e nos objetivos? Fantástico, adorei. Você tá mudando. Esse é o nosso almoço com mentoria. Tem vitamina, é carne, é sushi, é sashimi, é vegano, é o que você quiser, meu filho. É informação boa. E agora a gente vai para a última parte do nosso almoço com mentoria e um assunto que a gente falou lá no começo. O cabelo voou aqui, agora voltou para o normal. E agora a gente vai para um assunto que está na moda. Pode não parecer, tem nada com o que a gente vai falar, mas tem tudo com tudo. Coronavírus. Por quê? Porque o nosso tópico hoje é planejamento. Olha bem, olha o que é a globalização. Nosso tópico é planejamento. Aí o empreendedor se planeja, pensa em tudo, bota as metas para. Aí lá na China, em Wuhan, numa comunidade lá, numa cidade chinesa, aparece um vírus. Em semanas, esse vírus vira uma epidemia, vira um assunto global. Isso impacta a bolsa, impacta dólar, impacta euro, impacta fluxo de pessoas viajando, impacta turismo, impacta economias locais. E os países começam a sentir os efeitos dessa situação. Ou seja, é o que a Marília falou um pouco antes. É o imponderável, é o imprevisto atuando em cima do empreendedorismo. Eu queria que você desse um panorama para a gente de como está a situação empreendedora de negócios, a comunidade de negócios aí na Alemanha. Eu sei que, inclusive, a maior feira, uma das maiores feiras de turismo do mundo, foi cancelada. Sim, começaria amanhã. Isso, devido ao coronavírus. E como isso impacta a comunidade, inclusive se aqui a gente vai fazer um exercício de futurologia, para onde vamos nessa situação, né? Bom, eu acho que, assim, claro que esse tópico daria para ficar conversando horas e horas, mas eu queria pontuar algumas coisas. Primeiro Deixa eu só mandar um beijo aqui, porque outro imponderável aconteceu. Lucas Gomide acabou de entrar. Lucas Gomide é nosso espectador número 1 que passou na residência. Parabéns. É o nosso médico. Médico empreendedor. Nosso médico empreendedor. Parabéns, Lucas, assistindo a gente lá de São José dos Campos. Fala, parabéns. Então, eu acho que primeiro, assim, é um assunto que a gente poderia falar horas e horas e horas, mas eu queria ponderar algumas coisas. Primeiro, não existe, no mundo globalizado, não existe tema que não afete ninguém, não afete os negócios. Então, eu ouvi muito, eu estava no Brasil há pouco tempo atrás, eu ouvi muito, não, mas isso não vai afetar o Brasil. Isso não existe, né? Então, todas as coisas hoje, essa é a grande questão da globalização, tudo está interligado. Todos nós estamos interligados e sim afeta. A ITB, que foi essa feira de turismo que você mencionou, foi cancelada na sexta-feira passada, era para começar amanhã, foi cancelado. Então, os eventos de maior porte estão sendo cancelados ou postergados aqui na Europa, como uma medida preventiva. Eu acho que a lição do coronavírus, o coronavírus traz muitas lições. Primeiro você falou, bom, para onde acho que vamos? Precisamos buscar informação qualificada de que sim, é algo sério, mas não é o fim do mundo, que essas coisas e esses tipos de vírus e esses tipos de situação vão ficar cada vez mais frequentes na nossa vida, e sendo local ou global. Eu acho que a letalidade, né, a mortalidade do vírus, ela ainda é pequena, ela está dentro do esperado, planejado, mas isso fica para os médicos avaliarem. O meu ponto de vista aqui primeiro, a gente precisa cada vez mais treinar a nossa resiliência para adaptabilidade, olhar essas situações sem preconceito e com compaixão, porque eu acho que primeiro a gente
naturalmente tende a ter uma reação brusca em relação a esse tipo de situação. Então, eu fiz um texto nas minhas redes sociais, tem disponível no meu Instagram, Lobo Marília, se alguém tiver interesse, tem em português e inglês. Eu acho que olhar as situações sem preconceito e olhar tudo o que acontece de uma forma global é importante. Treinar o nosso músculo da flexibilidade, né? Porque isso, sim, mesmo pessoas que falavam, isso não me afeta e tal, isso não tem nada a ver comigo. Uma pequena agência do Nordeste, que eu vi, inclusive, fazendo post, que eu entendo que aquele empreendedor provavelmente investiu muita grana, o euro está quase R$ 5 e tal, e estava revoltado com o cancelamento, deve ter sido um baita de um impacto para o negócio dele. Então, sim, não tem mais essa de não afetar. E eu acho que a gente tem que olhar as coisas de uma forma um pouco mais madura. Só um parênteses, né? Um vírus na China, em semanas cancela uma feira na Alemanha que impacta o empreendedor no Nordeste brasileiro. Isso é incrível. Exatamente. Era um empreendedor de São Luís do Maranhão, se eu não me engano. E assim, eu acho que a lição para o empreendedor precisamos ser mais flexíveis, precisamos sim exercitar a nossa capacidade de planejar e adaptar e replanejar, sempre buscar informação qualificada e nos despir de preconceitos e de pressuposições, sabe? Eu acho que nesse momento é o que dá para falar, sim, tem um impacto de negócios, eu acho que esse ano vai ser um ano desafiador para todos os negócios, então já planejem para trabalhar mais, vender mais, mas eu acho que nada, assim, a gente precisa ver que essa vai ser o new norm, né? A nova norma. Exatamente. O Gabriel Aleixo está trazendo novas informações aqui, ele editou um vídeo de um cliente que fala que o coronavírus é uma estratégia de marketing. Muito interessante a visão dele. Como eu não assisti o vídeo ainda, porque eu vou assistir, Gabriel, não posso emitir nenhuma opinião sobre o assunto, mas acredito um pouco, eu acho um pouco, não sei, é até arriscado falar, mas eu acho um pouco precipitado, ou até exagerado, você colocar uma situação tão complexa como uma estratégia de marketing, enfim. Mas vou ver, vou assistir, ele está dizendo aqui que vai mandar o vídeo para a gente. E Marília, a gente está chegando agora ao final do nosso almoço, vamos para a sobremesa. Uau, a sobremesa, já estamos há 55 minutos almoçando, vamos agora para a nossa sobremesa. Eu queria encerrar com você, a gente já falou de vários temas agora, a gente falou de imprevisto, a gente falou de resiliência, a gente falou de disciplina, gestão de foco, tempo, energia, equilíbrio. Mas eu queria voltar agora ao tema que nos trouxe hoje, que é planejamento. Afinal de contas, gente, para muita gente, por mais que isso possa parecer louco, está começando o ano agora, depois do carnaval, né? Para muita gente essa é a primeira semana que o negócio começa. Tem uma coisa que eu acredito particularmente, eu acho que cada dia é um dia novo mesmo para começar, independente da data. Assim, se é hoje, então, senão vai ter gente que vai ficar esperando o carnaval do ano que vem, né? Então, Exatamente. se é hoje, é hoje. E aí, eu queria, se for possível, que você fizesse um fechamento das principais ideias. E eu vou te dar o personagem que está na minha cabeça agora. Imagina um empreendedor, no meio de todas as incertezas, que além de coronavírus, nós temos incertezas no Brasil, incertezas econômicas, incertezas políticas, incertezas sociais, tem manifestação, tem aumento, vai aumentar o dólar que impacta N coisas. E a pessoa está olhando assim para esse cenário e está dizendo, poxa, preciso bater meta, preciso fazer minha empresa crescer e estou no meio dessa loucura toda. Eu acho que ficou muito claro, você falou, a gente tem que fazer a nossa parte, então tá ponto, mas você conseguiria enumerar 5 tópicos, 10 tópicos, 3 tópicos, o que você achar para a gente fazer um fechamento objetivo e essas pessoas guardarem isso? Então, turma, papel e caneta na mão, do que seria o principal para fazer 2020 acontecer? Legal. Eu resumiria, então, a gente falou de planejamento, de meta, de olhar a vida de uma forma integral e tal, nessa 1 hora. Eu resumiria em 3 principais pontos.
olhar a sua vida, então não ficar com essa ideia de vida profissional, vida pessoal, olhar a sua vida de uma maneira integral, de uma forma muito honesta, e esse é um julgamento que só individualmente a gente consegue fazer, para entender se a direção que você está indo é a direção que você deseja estar, ou que você planeja estar. Depois de feita essa análise, quebrar em peças menores, quebrar em pequenos blocos. Então, eu acho que o grande problema é quando a gente olha um iceberg. Quebre em pequenos bloquinhos de gelo. E depois partir para fazer. É óbvio, a gente está falando do óbvio aqui, eu vou repetir de novo que o óbvio deve ser repetido para não ser esquecido. E eu acho que com essas 3 coisas olhar honestamente para si mesmo e fazer uma avaliação de onde você está, para onde quer ir. A partir desse olhar, desenvolver o seu plano de ação, sair para fazer, é a melhor coisa. Porque ao fazer, você vai... Isso é um ciclo. Na verdade, isso não é uma etapa 1, 2, 3, isso é um ciclo. Né? Então, ao fazer, você vai descobrir coisas sobre você mesmo, sobre o seu negócio, que vão fazer você refletir de novo, e aí você vai fazer de novo, e isso é um ciclo... Esse é o ciclo da vida. E até que vai chegar um momento que você vai se questionar... quero mudar de negócio, quero abrir outra empresa, quero ir para um outro país. Eu lembro que eu nunca na minha vida, quando abri a minha empresa, achei que eu fosse um dia fechar ou vender ou optar por trabalhar com outra coisa. Né? Então, só para mostrar o quão louco é esse ciclo mesmo. Né? Então, eu acho que ser muito honesto consigo mesmo, traçar a direção e fazer. E aí continuar nesse ciclo virtuoso. Fantástico. A Elaine Santos, nossa na paulistana aqui, olha. Pilares importantes, parabéns. A Pri, que você muito bem conhece. Do Senac, fantástica. Uma das pessoas que mais entendem de Airbnb e de economia colaborativa que eu conheço. Que delícia. Sejam bem-vindos todos. E Marília, estamos encerrando o nosso almoço com mentoria, essa é a nossa segunda. Mês que vem, em abril, tem outro almoço com mentoria. Fiquem acompanhando as nossas redes sociais. A gente vai preparar material, vai mostrar para vocês. Esse aqui, a gente no primeiro deu aquele famoso bug, mas agora a gente vai deixar esse salvo para vocês acompanharem e acompanharem todas os nossos papos. A Marília, ela é minha mentora pessoal, minha amiga pessoal, uma pessoa que é incrível. Se eu começar aqui a enumerar, fico. E é um orgulho, uma honra, um prazer, é uma energia indescritível estar aqui com ela, nesse canal, nesse projeto, produzindo conteúdo bacana, dividindo isso com vocês. Muitas dessas coisas que ela fala aí, ela fala direto comigo. E eu cheguei e disse, não, vamos dividir, vamos aproveitar. E eu quero agradecer demais a sua generosidade, a sua disponibilidade de tempo. Ela está agora em Berlim, no meio do trabalho dela lá, então a gente tem que cortar por conta do horário dela. E deixo agora para você se despedir, deixa as suas redes sociais para a galera te seguir e convida já para o próximo almoço com mentoria. Gente, a gente não falou da data, né, doutor Nélio? Então, assim, o convite a gente vai publicar, porque eu vou precisar checar, a gente vai precisar checar a viagem, fuso horário e tudo mais. Mas, como eu falei, é um prazer, é um projeto novo, esse ambiente aqui para mim é novo. Minhas redes sociais, Lobo Marília no Instagram. Lá eu publico algumas coisas de viagem, algumas reflexões, alguns conteúdos de negócio. E é a melhor rede social para acompanhar algumas ideias. E, como eu falei, para mim é um momento de me reconectar com o Brasil, de me reconectar com os empreendedores, com as coisas que perguntam. E a gente só começou esse projeto, a ideia é uma vez por mês. Eu estou muito feliz em tocar isso e ter os tópicos, a gente planejar com antecedência e ouvir as pessoas e receber as perguntas. Então, aos pouquinhos, acho que a sua audiência vai se acostumando com o meu rosto e acostumando com o nosso papo. E a ideia é essa, é dividir e aprender junto. Amém, amém, amém. Então, muito obrigado. Ótima tarde para você aí. E para vocês que estão acompanhando o Almoço com Mentoria, muito obrigado pela participação e até o mês que vem. Primeira semana de abril. Vamos já deixar meio que... Isso, por aí. E vocês falam. Isso, primeira semana de abril é ok. Isso. Eu preciso só ver o dia exato. E aí não se preocupem que pelo menos uma semana antes a gente já vai deixar isso aqui avisado para vocês e estaremos juntos
Marília, beijo. Fica com Deus, tá? É a Beijo. gente dos internos. E vocês aqui com a gente, Clube de Empreendedores, com informação, você cresce mais. Tchau, gente.